Empregada doméstica ou conhece alguém que trabalha nessa área? Então fique atento a esta reportagem. A nossa equipe preparou uma matéria explicando os direitos dessa profissão, que muitas vezes a maioria delas não tem nem registro profissional. Acompanhe. O trabalho da Luzia é intenso. Cada dia ela é responsável por fazer a faxina em uma casa diferente. A diarista não para, se desdobra para conseguir ajudar na renda da família. Descanso mesmo é só no fim de semana e olhe lá. A atividade exige esforço, capricho e dedicação. Luzia trabalha como diarista há 17 anos. Em todo esse período, ela nunca teve a carteira assinada. Sem as garantias trabalhistas, ela não tem direito àquilo que é básico em qualquer profissão, como FGTS, Vale Transporte, férias e 13º. É ruim, né? Porque a gente é como um trabalho como qualquer outro, né? Até mesmo às vezes mais, um pouquinho, né? Sofrido. Você já chegou a pedir para alguma das pessoas que você trabalha para que assinasse? Já teve algum tipo de proposta assim? Como que foi? Não, nunca cheguei a conversar, né? Porque eu acho que até porque a gente não tem, né, as instruções, né? De se a gente, né, poderia ter algum direito, né, nesse trabalho. Então, nunca cheguei a conversar. Muitas vezes, ainda é difícil receber um valor justo pelo trabalho. É um trabalho árduo e é uma coisa assim que são bem poucos que valorizam o teu trabalho, né? Então, a gente gostaria que olhasse nessa questão assim, de que quando tu dá o teu preço, não, eu pago, porque sabe que é um serviço que às vezes as pessoas não fazem, mas, né, e não querem pagar o que tu pede, né? Alguns empregadores optam pela diarista justamente para não ter as obrigações do vínculo empregatício que a lei prevê para uma doméstica. Legislação que foi aprovada em 2015 e garante uma série de direitos para essa profissão, onde 90% são mulheres. Carteira de trabalho, a obrigação de ter este vínculo reconhecido através de uma carteira de trabalho, o pagamento de um piso salarial, né? Então um valor acima de salário mínimo, férias e 1/3 constitucional. Então, além do pagamento das férias, elas têm direito a mais 1/3 sobre o valor dessas férias, 13º salário. Elas têm descanso semanal remunerado, que é a folga, elas precisam ter. Elas têm a questão da hora extra, então se elas ultrapassam ali a jornada limite, que são de 8 horas diárias, elas têm direito a pagamento de hora extra, de recebimento, né, de hora extra. No caso de dispensa, a empregada doméstica tem direito a sacar o FGTS, recebimento da multa e aviso prévio, mas não são todos os empregadores que têm condições de arcar com os custos inerentes à contratação. São encargos sociais e pagamentos do FGTS. Além disso, é preciso formalizar todas as funções a serem desempenhadas por um contrato. São detalhes que muitas vezes tornam necessária a contratação de um contador para fazer a regularização da folha de pagamento e assim por diante. Então, é importante que quando você for contratar uma empregada doméstica, isso falando tanto para a empregada quanto para o empregador, você formalize este contrato de trabalho com essa empregada, com essa doméstica, né? Dispõe ali qual vai ser o horário de trabalho dessa doméstica, o que ela realmente faz. Porque outra coisa que a gente vê muito na prática é que quando a gente fala empregada doméstica, a gente só lembra daquela pessoa que limpa a nossa casa. Mas a empregada doméstica pode ter outras atividades. A babá pode ser considerada empregada doméstica, o cuidador de idoso pode ser considerado empregado doméstico. Então é comum, né, a gente pensar na pessoa que limpa sendo a empregada doméstica, mas eu posso ter outras funções e ser empregada doméstica. Mesmo com a legislação vigente, muitos direitos não são cumpridos por aqueles que contratam. A maior parte das irregularidades se dá pelo descumprimento com a jornada de trabalho. A lei diz que o empregador deve ter o registro da entrada, saída e intervalo para alimentação. Esses direitos são básicos e devem ser garantidos. Outro detalhe importante é que a empregada deve prestar serviços exclusivamente para a família, não podendo o empregador lucrar por meio do trabalho da doméstica. Segundo a advogada trabalhista, as denúncias ainda são baixas, principalmente pelo desconhecimento da lei. Diante da precarização e violações desse tipo de profissão,
o Ministério do Trabalho e Emprego criou a Coordenação Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidados, o CONADOM, para fiscalizar eventuais violações de direitos. Além de fiscalização, é necessário atuar para garantir informações precisas às pessoas que trabalham nessa área. Conscientização é a palavra-chave.